Educação para a sustentabilidade. Atmosfera terrestre. Constituição da atmosfera terrestre. A atmosfera é uma camada que envolve o planeta, constituída por vários gases. Os principais são o nitrogênio e o oxigênio, que juntos compõem cerca de 99% da atmosfera. Alguns outros gases encontram-se presentes em pequenas quantidades, incluindo os conhecidos gases de efeito de estufa. Dentre esses gases estão o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o perfluorcarboneto e também o vapor d'água. Estrutura da atmosfera terrestre. Troposfera. As condições climáticas acontecem na camada inferior da atmosfera, chamada troposfera. Essa camada estende-se até 20 km de solo no Equador e aproximadamente 10 km nos polos. Estratosfera. A estratosfera chega a 50 km de solo. A temperatura vai de 60 graus Celsius negativos na base até ao ponto de congelamento na parte de cima. A estratosfera contém a maior parte de ozono. Mesosfera. O topo da mesosfera fica a 80 km do solo. É muito fria, com temperaturas abaixo de 100 graus Celsius negativos. A parte inferior é mais quente, porque absorve o calor da estratosfera. Exosfera. A camada superior da atmosfera fica a mais ou menos 900 km acima da Terra. O ar é muito dilatado e as moléculas de gás escapam constantemente para o espaço, por isso é chamada de exosfera, parte externa da atmosfera. Termosfera. O topo da termosfera fica a cerca de 450 km acima da Terra. É a camada mais quente, uma vez que raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol. A temperatura no topo chega a atingir 2000 graus Celsius. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece-a. Influência da atividade humana na atmosfera e no clima. A maior parte do aumento da temperatura observado desde meados do século XX foi causada por concentrações crescentes de gases de efeito de estufa, como resultado de atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e a deflorestação. O escurecimento global, uma consequência do aumento das concentrações de aerossóis atmosféricos que bloqueiam parte da radiação solar antes que esta atinja a superfície terrestre, mascarou parcialmente os efeitos do aquecimento induzidos pelos gases de efeito de estufa. Camada do ozono. A camada do ozono desempenha um papel fundamental para a vida na Terra. Ao absorver grande parte, mais de 95%, da radiação ultravioleta proveniente do Sol, que do outro modo atingia a Terra. Chuva ácida. A chuva ácida é caracterizada por ter um pH ácido, abaixo de 4,5 e produz-se quando o enxofre proveniente da queima dos combustíveis fósseis e o azoto presente no ar se combinam com o oxigênio, formando assim o dióxido de enxofre e dióxido de azoto. Gases do efeito de estufa. O dióxido de carbono tem um tempo de duração de 50 a 200 anos e entre os restantes gases é o que mais contribui para o efeito de estufa, com a participação de 64%. O metano tem um tempo de duração de 9 a 15 anos e participa em 19% para o efeito de estufa. O óxido nitroso tem um tempo de 120 anos e participa em 5,7% para o efeito de estufa. O hexafluoreto de enxofre dura cerca de 3.200 anos e contribui em 0,08% para o efeito de estufa. O hidrofluorcarboneto dura 1,5 a 264 anos e tem um contributo negligenciável para o efeito de estufa. O polifluorcarboneto tem um tempo de duração de 50 a 1.700 anos e participa em 10% para o efeito de estufa. Desenvolvimento sustentável de recursos. Água. Para proporcionar as condições de desenvolvimento sustentável em nossa região, de forma que o uso dos recursos naturais não se perde sua condição de se renovar, garantindo a melhoria de vida para todos e evitando possíveis limitações ao desenvolvimento económico e social das gerações futuras, é fundamental gerenciar com eficiência estes recursos. A disponibilidade de água para os vários usos depende de como são tratadas as questões relativas à sua qualidade e quantidade. Por isso, para uma utilização racional é impossível separar estes aspectos.
Florestas. Cerca de 40% da desmastação da floresta tropical é causada por interesses comerciais. A exploração florestal, pecuária, o desenvolvimento agrícola, mineração, hidroelétricas e outras indústrias. Metais. O homem descobriu que não pode mais retirar da natureza tudo o que precisa para as suas atividades produtivas, sem dar nada em troca, a não ser destruição e poluição. Os recursos são finitos e o fim realmente estará próximo, se algo não for feito. É preciso reciclar, reutilizar, devolver ao ciclo econômico as matérias-primas não renováveis devidamente processadas. Carvão. O carvão é um combustível fóssil natural, tal como o petróleo e o gás natural. Ambos são utilizados em centrais termoelétricas extraídas do subsolo por processos de mineração. Petróleo. Trata-se de uma combinação complexa de hidrocarbonetos, composta na sua maioria de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, podendo conter também quantidades pequenas de nitrogênio, oxigênio, composto em enxofre e íons metálicos, principalmente de níquel e vanádio. Esta categoria inclui petróleos leves, médios e pesados, assim como óleos extraídos de areias impregnadas de alcatrão.